Agora 8h53 aqui no Jornal Gente, hoje feriadão da Proclamação da República, aliás, ainda com muito calor por boa parte do Brasil. Não na mesma intensidade de ontem, há aqui a passagem de uma frente fria, mas amanhã o calor volta com a força total. Mas feriado como esse aqui nos dá a oportunidade da gente discutir o país com mais profundidade, não é? E de trazer para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, assinante do Band News TV, uma radiografia da situação atual 2023 dos municípios no país. É isso que faz o Prêmio Band Cidades Excelentes, uma parceria da Band com o Instituto Áquila, que visa incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão. Nós queremos dividir com todo o país aquilo que funciona em muitos municípios. É por isso que o Tiago Brandão, sócio do Instituto Áquila, está ao vivo agora aqui conosco no Jornal Gente. Tiago, bom dia. Muito obrigada por falar conosco nesse feriado. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Estou à disposição aqui. Muito obrigada. Eu imagino que vocês no Instituto Áquila, que se debruçam sobre aquela imensidade de dados, não é? São dados de todos os municípios, quase 6 mil municípios no Brasil, referentes a todas as áreas de atuação do poder público. E aí aquele quebra-cabeça que vocês têm que depurar para criar parâmetros e identificar onde existem boas práticas de gestão, onde a qualidade de vida do cidadão melhorou por causa da ação do poder público. Qual que é o panorama geral que hoje, feriado da Proclamação da República, fundação dessa fase aqui da história do Brasil, você pode traçar para quem nos acompanha agora, Tiago? Sim, Thaís. A foto, o Brasil, a gente fala, o Brasil é uma composição na prática, de 5.570 municípios, O Brasil melhora se o município consegue desenvolver. Cada cidadão está diretamente associado a um município. E quando a gente tira hoje uma foto do Brasil, de uma escala de 0 a 100, que a gente pondera esses 67 indicadores, que são a base para o nosso prêmio, a gente vê hoje uma foto, um corte do Brasil, uma nota entre 60 e 65, o que coloca o país numa categoria em desenvolvimento, Quando a gente avança para cima de 85, é que a gente poderia classificar um país realmente com um nível de excelência. Só que é um desafio complexo, porque o cidadão percebe a cidade que ele mora como uma cidade boa para se ver, uma cidade excelente, se ele realmente percebe um equilíbrio entre esses eixos, saúde, educação, infraestrutura, esses 6 eixos. Porque se eventualmente um eixo tem um destaque maior do que o outro, ele não percebe essa melhoria e não percebe essa sensação de estar realmente vivendo uma cidade excelente. Uma foto do Brasil hoje, ela fica ali numa categoria de desenvolvimento, com bastante, inclusive, distorção entre as regiões do Brasil. A gente vê o Sul e o Sudeste com patamares mais acima, e o Norte e o Nordeste, apesar de virem apresentando nos últimos anos uma evolução, ainda tem algumas oportunidades de melhorias para serem trabalhadas nessas regiões. Tiago, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Esse prêmio é um dos prêmios mais ambicionados pelos gestores públicos, E o objetivo é exatamente esse mesmo, estimular para que os municípios, os gestores públicos municipais, afinal de contas, ajam no sentido de melhorar a qualidade de vida, por sua gestão, a qualidade de vida dos munícipes. Eu queria saber qual a sua avaliação, assim, se é possível já fazer um balanço sobre isso. É uma tendência dos gestores municipais melhorarem a qualidade da sua gestão? Há essa consciência? Porque muita gente, muito prefeito, o cara é eleito, quer fazer política para se reeleger ou para eleger o seu sucessor, etc. e tal. E temos aqui no Brasil cidades que sempre se destacaram por iniciativas inovadoras, Por exemplo, o Curitiba, Curitiba, desde Jaime Lerner, que é um orgulho do Brasil, Eu não sei como é que os curitibanos se sentem em relação a isso, mas eu sempre fui muito orgulhoso, assim, embora mal conheça Curitiba, muito orgulhoso do papel que Curitiba vem desempenhando, assim, no Brasil e perante o mundo. Agora, esses dias, eu estava vendo a notícia, lembrando desse assunto,
do prefeito lá da cidade comemorando o recebimento de um prêmio Cidade Inteligente de Curitiba, que é um prêmio disputando com 800 municípios. Então, enfim, assim, eu queria saber exatamente a sua avaliação sobre iniciativas como essa do Instituto e dessa premiação, né? Se de fato tem estimulado os prefeitos a mudarem de atitude do ponto de vista da gestão pública. A concepção do prêmio, Cláudio, desde a hora zero, né, capitaneada pelo Grupo Bandeirantes, na figura do senhor João Saad, a gente tem convicção, tanto o Grupo Bandeirantes quanto o Áquila, que essa capacidade da gente divulgar essas boas práticas e reconhecer o bom gestor, ele é um fator multiplicador. Né? Então, hoje a gente está numa capacidade de ver e ter acesso à informação de uma maneira bastante ágil, bastante ampla, e a gente tem, desde a concepção do prêmio, essa convicção de que isso realmente vai trazer uma capacidade dos gestores de desenvolverem projetos que trazem benefícios para o cidadão. Aí eu consigo trazer alguns exemplos, né, para os senhores. No primeiro ano do prêmio, a gente está no terceiro, né, no primeiro ano do prêmio a gente recebeu cerca de 200 projetos que as prefeituras enviam para poderem participar do prêmio e melhorarem as suas notas. No segundo ano, a gente recebeu 500. Nesse ano, a gente recebeu mais de 1.300 projetos. Né? E uma série de prefeitos realmente estão fazendo consultas, né, e tentando entender o que outras cidades estão fazendo. Então, a gente percebe isso, a cidade que ficou em terceiro e quarto lugar, viajando lá para o Nordeste para ver por que ele foi bem na educação no primeiro ano. Então, as prefeituras, aqueles bons gestores que realmente têm a intenção de melhorar, eles estão indo atrás de ações que podem ser multiplicadas. Né? Então, quando a gente separa o prêmio em categorias de cidade, até 30 mil habitantes, até 100 mil, existem diversas iniciativas espalhadas e que o prêmio dá essa visibilidade, e a gente percebe através dos contatos e das ações dentro do site do prêmio, realmente essa vontade de buscar boas práticas para poder replicar. Né? Então, a gente acredita realmente que isso tem, no médio e longo prazo, uma capacidade de transformar o país. Uma convicção que, pelo terceiro ano, a gente está aí confirmando, com todo o peso de comunicação e a notoriedade que o Grupo Bandeirantes tem, com certeza isso vai transformar, de fato, aí as cidades. A fotografia do Brasil hoje ainda é de um país em desenvolvimento, não é? E com diferenças entre as suas regiões. Quando a gente olha ali nos quesitos básicos, a gente vê que teve muita evolução no nosso país, não é? Por exemplo, na educação hoje, praticamente com acesso geral, índice de analfabetismo baixo, na saúde, com o SUS atuando em todos os municípios, mortalidade infantil também com um índice bem aceitável. Enfim, existem coisas boas que aconteceram ao longo dos últimos tempos, mas saneamento parece que é uma pedra no nosso sapato, né? Dentro dessa fotografia, o que vocês descobriram no Prêmio Band Cidades Excelentes em relação a saneamento básico no Brasil? E existem bons exemplos também nessa área, que me parece uma das mais deficientes hoje na infraestrutura? Sim, a gente tem, Thaís, dentro desses 6 pilares que a gente falou, só resgatando eles rapidamente, é o pilar de governança e eficiência fiscal, saúde, educação, infraestrutura, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e ordem pública. Então, a gente está falando desses 6 conjuntos. Tá? Hoje, o Brasil, os 2 pilares que a gente tem um desafio maior é a infraestrutura e saúde. Né? Então, a gente tem, quando a gente olha os 5.570 municípios, a gente vê essa diferença, quando a gente olha, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, a infraestrutura ela é uma régua muito mais alta, por exemplo, do que o restante do Brasil. Mas quando a gente olha como nação, esses 2 pilares realmente hoje são desafios que a gente encontra. E dentro da infraestrutura, essa parte de saneamento, realmente a gente vê uma melhoria nos últimos anos, mas ainda uma cobertura, né? A gente tem uma grande parte de municípios ainda com uma cobertura muito baixa disso, desse atendimento, né? Desse desenvolvimento desse indicador, que precisa ser trabalhado. Quando a gente fala assim que a gente partiu de uma régua baixa, quando a gente olha 10 anos para trás, obviamente as melhorias que a gente consegue fazer, elas podem ser aceleradas, porque a gente está com uma referência muito baixa, né? Mas a gente está ainda, vamos dizer assim, no meio do caminho
com relação a esse tema. Então, tem um campo realmente muito fértil para ser trabalhado, porque é um indicador que puxa a média do Brasil para baixo, quando a gente olha realmente essa parte de saneamento básico. Olha, eu queria agradecer ao Thiago Brandão, sócio do Instituto Áquila, falando conosco hoje aqui sobre o Prêmio Band Cidades Excelentes, que está agora na sua premiação estadual. E no começo de dezembro, a premiação nacional, numa cerimônia que vai ser realizada em Brasília. Obrigada, viu, Thiago? Bom trabalho nesse finzinho aqui, nessa reta final do prêmio. A gente volta a se falar. Obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigado, Cláudio. Bom dia para vocês. Bom dia, abraço. Obrigada. 9h03.